Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, o seu dia, a obra das suas mãos. Que você possa ver a glória de Deus e desfrutar do favor do Senhor. Em nome de Jesus, eu espero encontrá-los, você, sua família, muito bem, deixar melhor, que vocês tenham saúde mental, emocional, física, espiritual, um espírito consistente, continuista, estável. Não olhem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, deixem o que se foi. Sigam sempre em frente, olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Em todo tempo confie no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente, porque Ele é uma rocha eterna. Medita na palavra dia e noite. Fale a palavra. Não se distraiam. Não dê ouvidos a outra voz. Paulo disse que tem muitas vozes, cada uma tem um significado. Nós temos que ficar com a voz do céu. O que é que o Senhor está falando? Qual a direção que Ele está me dando? Ele está apontando para onde? O que a palavra está dizendo? É Deus, porque a palavra de Deus são os pensamentos de Deus para nós. E eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Aqui está o problema. E é bom você entender, por favor, porque o Espírito Santo não me deixa parar de pregar esta palavra. Olha, que eu já falei, voltei nela, e não é porque eu não tenho muitas escrituras à disposição. Isso aqui se chama amor, o amor de Deus, a bondade do Senhor, a fidelidade dEle. Aqui dizendo claramente assim, você vai mesmo continuar duvidando que eu posso fazer? Que eu posso preparar um banquete no deserto para você? Você vai continuar dando lugar à incredulidade, à dúvida? Para de duvidar e creia. Porque pode estar um deserto, o mundo pode estar um deserto, o país pode estar um deserto, a sequidão só aumenta. Mas na sua vida, se você crer, vai ter diferença, porque a Bíblia diz que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a vontade de Deus e o que não faz, que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Há diferença. Deus trata o seu povo de forma especial. Na vida do povo de Deus tem tratamento especial. Deus coloca em Gósen, no lugar fértil, perto de José, onde não vai ter falta de nada e as pragas não vão atingir a região de Gósen. É só ler as Escrituras. O que já aconteceu, acontece de novo. O Deus que fez uma vez, faz de novo. Deus não mudou. Você pode estar, nós estamos no século XXI, numa era tecnológica
Deus continua o mesmo. E se você depender do sobrenatural, você vai viver o sobrenatural. O problema é que algumas pessoas, elas estão se envolvendo com o que é natural e esperando só o que é natural. Se você busca só o que é natural, você vai ter só o que o natural pode dar. Ele é limitado, você vai até um ponto. E aí você não vive o sobrenatural, porque você está dependendo do natural. A nossa confiança tem que ser colocada em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Entendeu? Eu preciso confiar nesse Deus, que Ele pode sim preparar um belo banquete, um maravilhoso banquete no deserto para mim. E foi o que Ele fez. Sabemos que quando Ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? Tem gente que é desse jeito. Deus já fez e tal, mas agora o quê? Deus é o mesmo. Outra coisa, esse povo só buscava Deus pela necessidade, por comida e bebida. E foi por isso que esse povo tombou no deserto, porque foi um povo ingrato, murmurador, incrédulo. A incredulidade matou esse povo. Matou esse povo. Esse povo foi tirado com mão forte. O Senhor levou sobre asas de águias, como ele disse. E bastava ter um probleminha para dar lugar à incredulidade, a falas negativas. Era sempre a mesma coisa. Vamos desistir, vamos voltar para o Egito, para a escravidão, porque tem gente que só sabe dizer isso. Toda vez que é pressionado, toda vez que é testado, sai a mesma coisa. Quero morrer, desistir, vou sumir. É sempre a mesma coisa, né? Tem cônjuge que toda vez que tem um problema no casamento, vou separar, quero o divórcio, vou embora. É assim, são pessoas que não crescem, elas não amadurecem. A saída é sempre essa. Vou soltar tudo, vou largar tudo, vou abandonar tudo, estou lavando as mãos, não quero mais saber, vou embora, vou desistir, quero morrer. Tem gente que só sabe falar isso, imaturo, age igual criança. Esse povo. Bastava um problema, uma situação chegar. Era melhor termos morrido no Egito, termos morrido no deserto. É melhor voltar para o Egito. É melhor levantar um líder que nos leve de volta para a escravidão. Essa é a cabeça de algumas pessoas. Elas saem do mundo, mas o mundo não sai delas. Elas têm uma mentalidade escrava. Então elas falam como pessoas escravas, não como livres. Porque conhecereis a verdade te libertará. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você acredita em Deus, acredita na palavra, você não teme. Porque você sabe que você já luta com a vitória e Deus não permite nada além do que possamos suportar. Se algo chegou na minha vida, eu posso passar. Eu tenho graça. Eu já sei que eu vou passar por testes. E assim, o teste que eu sou reprovada, eu vou ter que passar de novo. E alguns estão aí,
por anos repetindo os mesmos testes. E toda vez que são pressionados, sai a mesma coisa. As mesmas falas, infantis e imaturas. E aqui, ó, a gente sabe, Deus até fez isso, mas será que Ele pode suprir isso aqui? Ele pode qualquer coisa na vida daquele que crê e está alinhado com Ele. O Senhor ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó e sua ira levantou-se contra Israel, que é o que acontece com algumas pessoas. Elas estão gemendo por causa da boca delas, por conta da incredulidade delas, porque elas enfurecem o Senhor. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Foi isso aqui enfurece a Deus. Porque quando você duvida dele, é como se você estivesse dizendo que ele mente, que não é verdade. O problema é que eles não creram, eles não confiaram. Eles não creram, eles não confiaram no seu poder salvador. Contudo, ó, ele deu ordens às nuvens. Porque Deus é misericórdia pura. Ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus. Ele pode dar uma ordem que ele dá. Portas são abertas e jorra vitória. Olha aqui, ó. Fez chover. Choveu bênção, choveu maná para que o povo comesse. Deu-lhe o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Pão dos anjos. O Senhor deu o melhor para eles. Por isso que não tinha um doente, um que fraquejasse, uma mulher que abortasse, um animal que abortasse. As roupas não envelheceram, os sapatos não envelheceram, os pés não incharam. Era um cuidado, um zelo. Aquele deserto pavoroso estava cheio de cobras e escorpiões. E nada disso entrava no acampamento. Só entrou quando eles passaram todos os limites. Aí eles viram que o perigo rondava, mas havia um muro de fogo, uma proteção. Os homens comeram do pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Porque Deus é um Deus abundante, farturento. A medida dele é derramada na vida daqueles que creem, que confiam nele, que honram princípios, que estão alinhados com ele. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó. Bandos de aves como a areia da praia. E a Bíblia não exagera. E Deus tem problema financeiro? Ele é um Deus provedor. Isso aqui é provisão divina para mostrar. Escuta, pode estar faltando em todo lugar. Eu tenho o que você precisa. Recorra a mim. Dependa de mim. Eu vou fazer. Eu sou um Deus abundante, provedor. Meu Deus. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Ele traz o favor e faz cair dentro da sua empresa, do seu negócio, da sua casa, no seu colo. Ele põe nas suas mãos. Quando você crê. Porque o que enfurece a Deus é não crer nele, não confiar nele. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Eles comeram à vontade. Eles receberam aquilo que eles desejavam. Agora, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus.
Ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel, porque foi tanta incredulidade. Por mais que Deus fizesse o bem, amorosamente, a incredulidade estava em seus corações, a rebeldia. E isso foi afetando os filhos. Você está vendo? Porque as guerras que você não vence, seus filhos terão que lutar. E quando um pai abre uma porta tão terrível como é a da incredulidade, da rebeldia, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, vai tomar toda a família, vai prejudicar. Olha, a despeito de tudo isso, a despeito disso tudo, continuaram pecando. Mesmo vendo tudo, não creram nos seus prodígios. Você está vendo? Ó, creram. O problema aqui foi a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando você não crê nele, você peca contra ele. Aliás, lembre-se que os covardes não herdarão o reino dos céus e os incrédulos é o segundo grupo. O segundo grupo que não vai herdar o reino dos céus é dos incrédulos. Então, a despeito disso tudo, mesmo vendo a glória de Deus todos os dias, esse povo continua não crendo. Mesmo vendo ali diante deles, continuaram duvidando. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles em repentino pavor. Tombaram, você sabe que aquela geração morreu no deserto. A geração que mais viveu milagres, com a promessa da terra prometida, acabou caindo no deserto. E foi a incredulidade. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Quer dizer, só buscavam a Deus quando tinha um problema. Ao contrário de Moisés, que quis conhecer a Deus, os caminhos do Senhor, eles só queriam os feitos. Só buscavam a Deus por comida e bebida e só por necessidade. Esse povo não queria o Senhor. Só o que ele podia fazer. E assim muitos têm vivido. Mesmo já tendo visto a glória de Deus diversas vezes, não entregam o coração a ele completamente. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Olha como o Senhor fala, o Espírito Santo falou aqui. Quando eles tinham um problema, eles lembravam, bom, não tem saída, é Deus. Só que a Bíblia fala que eles adulavam o Senhor. Eles só estavam tentando enganar, porque eles tinham um problema. Porque, na verdade, eles não queriam Deus. Quando eles recebiam o que eles queriam, ó, iam embora. Não é assim que muita gente faz? O Senhor curou, Jesus curou 10 leprosos. Um voltou para agradecer. Um quis relacionamento com ele. E a gente vê isso na igreja, a pessoa é curada, é abençoada, prosperada. De repente, cadê ela? Você liga para ela, está cheia de desculpas. Não quer compromisso com Deus. E é por isso que tem gente que nunca constrói uma vida sólida. Está sempre lutando para se levantar, está sempre no mesmo lugar. Porque quando recebe, logo abandona o Senhor. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Que coisa triste, né? Você não ser sincero com Deus e não ser fiel à aliança. Não ser fiel à aliança. Alguns se batizaram, fizeram uma aliança, mas já quebraram. Contudo, ele foi misericordioso. Ah, meu Senhor!
Ele é lindo, ele é maravilhoso. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Vez após vez. Ele passou perto, lembra? Quando ele falou com o próprio Moisés, não, eu vou levantar um povo de você, porque esse povo aqui eu não quero mais. Mas aí o Moisés falou com o Senhor e a sua ira foi, o Senhor quebrantou, mas aquela geração que saiu não teve mais o direito, saiu do Egito, não teve mais o direito de entrar na terra prometida. Mas somente a que nasceu no deserto. Porque passaram todos os limites. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Deus é bom, né? Deus é bom. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas pessoas, quantas vezes muitos têm sido rebeldes e têm entristecido o Senhor, entristecido o coração do Pai, entristecido o Espírito Santo, e a Bíblia diz, não entristeçam o Espírito Santo. Por quê? Porque não estão inteiros em Deus. Porque até hoje não fizeram uma entrega total. Não se renderam, Senhor, não reconheceram o senhorio dEle. Que Ele é Deus e que sem Ele não há vida, não há esperança. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Será que assim tem sido a sua vida? Repetidas vezes, ofendendo a Deus, pecando contra Deus, duvidando dEle, irritando o Senhor? Não se lembravam da sua mão poderosa, esqueciam muito rápido a bondade, a mão potente e bondosa do Senhor. No dia em que os redimiu do opressor, no dia em que mostrou seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan. Então, não se lembravam da sua mão poderosa, não se lembravam do dia em que os redimiu do opressor. Tudo que Deus havia feito. Como ele derrotou o faraó, abriu o mar vermelho, como cuidou, vinha cuidando deles. Do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito e as suas maravilhas na região de Zoan, esqueceram, não se lembravam mais do Deus poderoso, o Todo-Poderoso, tudo que ele já havia feito e estava fazendo. E aí, agiam com incredulidade, e murmuravam, e assim, perderam o destino. Não tem que ser assim. Confia no Senhor. Lembre-se de quem Deus é, da grandeza dEle. Se humilha diante dEle. Se volta para Ele. Deus quer um coração inteiro, quebrantado, submisso, que crê nele, que confia nele. Ele quer você vivendo para Ele. Ei, se volta para Deus. Se volta para Deus. Nenhuma palavra vem por acaso. Enquanto você tem oportunidade, esse portal está aberto, levante-se, se volta. Se volta. Se volta para Deus. Corra para os braços dEle. Se submeta. Se entrega, se humilha, arrependa-se. E você vai ver o que Deus vai fazer por você. Mas não continue, se você tem vivido como esse povo, não continue no mesmo lugar. Porque isso não é prudente. E isso não termina bem. O Senhor está chamando por você. Ele está deixando claro o que Ele espera de você. O que Ele pode fazer por você,
mas também o que vai acontecer se você insistir em continuar vivendo de forma incrédula, rebelde, murmuradora, ingrata, fazendo as coisas ao seu modo. Põe um ponto final nisso hoje. Ouça a palavra do Senhor. Levante-se e se entregue a Ele completamente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida, amada, querida. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido e o Senhor ouvirá quando clamar. Que essa palavra tenha entrado, tenha tocado, tenha causado temor nos corações e levado a um arrependimento profundo, a uma volta, a uma entrega, porque é isso que o Senhor está aqui pedindo. Volte-se para mim, arrependa-se. Eu posso fazer tudo por você. Não continue onde você está da maneira que está. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de um temor profundo e de uma volta para o Senhor, porque o portal está aberto. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha tocado profundamente os corações e que nenhuma pessoa consiga continuar da mesma forma, vivendo da mesma maneira, indiferente ao que o Senhor está falando. A hora é agora, o Senhor está chamando, o portal está aberto. E o Senhor está dizendo, volte-se para mim, com temor e tremor. Creia na minha palavra. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje temos reuniões às 7h às 19h30, atendimento durante o dia. Amanhã, casa firme. E assim nós vamos de glória em glória. Conta com a gente. É um prazer servir. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia. Amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.